Pais que chegavam até o consultório particular e que estavam perdidos, não conseguiam se inserir no Sistema Único de Saúde, então sabiam, ela já era uma cardiologista muito renomada, tanto no Rio de Janeiro quanto no Brasil, então sabiam da existência da doutora Rosa e a procuravam. E com isso, ela percebendo essa demanda, ela fechava o consultório às segundas-feiras para poder atender esses pacientes carentes. Mas eu não tinha como fazer os procedimentos invasivos, entendeu? E eu tinha fundado o departamento pediátrico do Hospital Procardíaco. Aí eu fiz um convênio com o hospital e como é que eu ia conseguir recursos para pagar esses procedimentos? Aí eu resolvi, em 1996, fundar o Pro Criança Cardíaca para cuidar da criança cardíaca carente. Então, eu estou com ela desde o início, né? Desde o engatinhar, desde do sonho que se tornou uma realidade. Então, para mim, eu tenho um orgulho enorme de ter participado dessa trajetória e, de alguma forma, ter contribuído para que esse sonho se realizasse. É uma experiência muito rica, primeiro porque ela é cercada num propósito, que é o propósito da doutora Rosa. Assim, a gente precisa escutar o coração. E eu acho que eu tento entrar através da arte, eu trago a alma para esse coração, eu trago a alegria, eu trago a escuta, eu trago a humanização, eu trago o acolhimento e o afeto para essas famílias. Eu acho que isso tudo faz a gente ter uma rede mais poderosa, assim, mais potente. Então, construímos a sede do Procriança, as crianças passaram a ser atendidas aqui, e não na minha clínica, não quer dizer que a gente não atenda nos dois lugares. A quantidade de crianças que já foram atendidas aqui, que são atendidas, que foram operadas, que fazem cateterismo cardíaco, não é só a cirurgia cardíaca, é um número enorme, enorme mesmo. Eu cheguei aqui no projeto através de um amigo. E nos conhecemos numa situação difícil, né? Num hospital com os filhos, na situação que se encontravam. E viemos, ele me trouxe para que eu chegasse até aqui. Minha mãe tem uma amiga que fez a ponte da gente entrar em contato para ter a primeira consulta. E a gente veio, passou pela assistente social e conseguiu entrar no projeto. E foi através do outro hospital que eles encaminharam a gente para cá, porque a Laura já tinha passado por uma cirurgia e precisaria fazer mais uma. Aí, na segunda cirurgia, a gente realizou através do projeto. É muito difícil quando a gente conversa com os pais e a gente dá essa notícia de que seu filho tem uma cardiopatia e que seu filho vai ter que ser operado ou vai ter que ser submetido a um procedimento invasivo, é muito duro para a família. Foi descobrir a cardiopatia com quase 3 anos, hoje em dia com 13, ainda acompanhada pelo projeto, que ajuda muito a gente. Então, agora elas têm 1 ano e 4 meses, mas desse 1 ano e 4 meses... 9 meses foram dentro de um hospital. Eu descobri uma cardiopatia dela ainda na gravidez. E aí a gente foi acompanhada no outro hospital. Através do outro hospital, a gente foi encaminhada para esse projeto. Já estamos aqui 2 anos. E a gente dá uma assistência, por isso que as mães ficam menos traumatizadas. A gente dá uma assistência
A gente veste a camisa da família, entendeu? Trazer para esse espaço que é cuidar do coração, também trazer um espaço de acolhimento e de afeto, eu acho que esse talvez seja o meu maior e grande retorno, que é humanizar esse trabalho. Você vê um bebê apagar dentro de um brinquedo, de um pula-pula, é desesperador. E você sem saber o que é. Vai num hospital, vai em outro, ninguém diz. E quando chegamos aqui, foi dito o que ela tinha, foi feito o tratamento. A gente sabe que é muito importante que o diagnóstico seja feito precocemente para que essa criança ou esse adolescente eles tenham um tratamento, né, num período adequado. Se não tivessem descoberto, de repente ela não faria. Ela não teria chance de chegar até os 13. Né? Quanto mais a gente demora para fazer o diagnóstico, mais essa criança pode apresentar alguma complicação. Então, fazer com que esse diagnóstico seja precoce, isso é primordial. Para a criança, a gente cuida da criança de ponta a ponta. Ou seja, o paciente chega, a gente faz o diagnóstico. No momento que esse paciente tem um diagnóstico, a gente abraça tanto esse paciente quanto a família. Deu um alento porque a gente tinha um norte. Foi um grande marco na nossa vida. Não acolhe só ela, como um irmão, como a mim, quando estou desesperada, chorando. A gente via a preocupação humana, sabe, com todos aqui. Então a gente sabe que é uma família, sabe? Eles, assim, acolhem a gente com muito carinho, com muito respeito. É uma coisa, assim, impressionante. A gente tem que pensar que esses pacientes eles têm que se inserir na sociedade. Então, a gente não pode olhar só para a doença física, mas também olhar como é que eles estão emocionalmente. Na consulta com a doutora Isabela, eu apresentei o laudo. Falei, olha, eles me deram um laudo e ela tem isso. Então, a partir de agora, ela vai para o psicólogo, que está sendo, assim, divisor de água para ela, sabe? A gente não precisa pedir. Eles olham para a gente com carinho, com humanidade. Então, a psicologia e a pedagogia vêm para nos auxiliar nisso, para fazer com que esse caminho seja mais leve. Se a gente precisar fazer algum outro exame a nível hospitalar, a gente faz com o nosso hospital parceiro, a gente faz Holter, teste ergométrico. Além disso, a gente oferece para essas crianças outros serviços. Nós temos assistente social, nós temos a psicologia. No suporte com o psicólogo. Nós temos dentistas voluntários que fazem um trabalho maravilhoso, porque essas crianças não podem ter nenhum comprometimento, né, na parte bucal. Com o dentista, porque ela toma muita medicação forte. Então, os dentes estão se corroendo, ela está fazendo esse tratamento. Nutricionista, para que eles possam ter uma alimentação adequada para o crescimento e desenvolvimento saudável. A nutricionista está sendo de suma importância, porque agora ela não pode mais comer nada, a alimentação é totalmente diferente. É um mundo que a gente não conhecia e que eu não teria condições de estar arcando sem a ajuda do profissional. É uma gama de profissionais tratando, né, e cuidando desse paciente. Então é tudo muito organizado, entendeu? É um trabalho organizado, com uma equipe multidisciplinar e com pessoas maravilhosas, generosas que apoiam o progresso cardíaco. Após o projeto, a gente se sente mais segura, porque a gente sabe que qualquer coisa que acontecer, a gente vai ter onde recorrer. E só em eles me ligarem, me mandarem mensagem para quando que você vai, quando que ela vai, tem que vir aqui, e aqui faz todos os exames para ela ir para o centro cirúrgico que eu não poderia pagar. Nossa, assim, a gente só tem a agradecer. Eu e meu marido, a gente só tem a agradecer.
A gente ter a segurança de que elas serão bem cuidadas, assim, pro resto da vida. E, recentemente, eu conheci uma menina que tem 24 anos e acompanha aqui no projeto desde que nasceu, fez a cirurgia aqui e tem a mesma cardiopatia dela. Então, assim, pra mim é uma força, né? Porque a gente já passou por momentos muito difíceis e agora a gente vive com uma correria um pouquinho maior, mas eu vivo uma maternidade normal. Eu acho que já mudou quando eu consigo olhar num sorriso da Letícia, quando eu consigo chegar no coração da mãe da Laura, quando eu consigo trazer essa família nesse mesmo espaço de convívio. Aqui é uma grande casa onde nós colocamos o acolhimento como assim um objetivo essencial para que essas crianças possam seguir seu rumo. A gente começa a perceber que eles têm mais vontade de estudar, eles têm mais interesse pela leitura, porque isso tudo é colocado ali. Em forma de brincadeira, Pedro traz a arte, traz a leitura, traz o conhecimento para que essas crianças cresçam. A Laura, ela fica feliz quando sabe que vem para o projeto, quando sabe que a base daqui dela é o tio Pedro. Quando fala que vem para o projeto, ela já fala, vou ver o tio Pedro. Eu utilizo uma equipe multidisciplinar e a arte enquanto processo pedagógico, através de jogos, de desenhos, de arte, de pintura, fazer com que a criança goste de vir ao Procriança, que ela vai ter esse dia de felicidade, que a gente possa trazer esse dia também de alegria, de acolhimento e de afeto para essa criança, para essa família, e que a gente tenha dentro desse espaço um acolhimento mais humanizado. Eu agradeço sempre a Deus ele ter me dado algum poder que eu não preciso para ajudar aqueles que poder nenhum tem. Entendeu? Por que eu não preciso? Eu não sou nada. Estou aqui, posso não estar aqui amanhã. Entendeu? Mas é esse poder que eu tenho de ter uma equipe, de ter criado um trabalho que é confiável, isso é muito importante, muito importante. Agradecer a colaboração de todos que colaboram com o projeto e manter isso, né? Porque muitas vidas podem ser modificadas a partir da colaboração das pessoas, né? Primeiramente, agradecer e incentivar que as pessoas continuem doando e ajudando o projeto. E eu sempre falo que o Procriança Cardíaca é a evidência clara da generosidade do ser humano. Eu vejo assim que a obra tem uma história muito grande. Ela começou lá no Colégio Sion, com duas cunhadas, vendo as crianças carentes na rua, pensavam muito em ajudar as mães necessitadas, né? E por aí faziam enxovais, atendiam, faziam um pré-natal. Isso se tornou um boom na sociedade na época. Eu cheguei aqui na obra do berço porque eu senti uma necessidade muito grande de fazer um trabalho voluntário. Então eu vim como pessoa física inicialmente e quando eu conheci como a obra trabalhava, o que ela fazia, eu me prontifiquei a fazer o serviço. Inicialmente foi um impacto emocional, né? Que você chega e você se emociona com o trabalho. A maneira como eles trabalhavam, a maneira como eles atuavam acolhendo os bebezinhos que estão em vulnerabilidade e até a parte da creche mesmo, do apoio que eles dão às mulheres que necessitam deixar seus filhos durante o dia aqui. Isso foi uma coisa que me atraiu, assim, inicialmente, né? Eu conheci a obra do berço através de uns panfletos. E aí, com um panfleto, eu vim aqui na obra e fiz a inscrição dele.
Aí eu consegui só meio período para ele ficar aqui, porque tinha muita criança. No ano seguinte, começou a pandemia. Só que aí eu consegui a vaga dele por completo, integral. Mas para mim foi, sabe, uma mão na roda, como fala, né? Para mim a obra, não tenho nem o que falar. Era uma mãe que acolheu meu filho nas horas que eu não podia estar com ele. Quando eu entrei, a gente trabalhava com foco maior, era na creche, e a gente tinha uma modalidade de acolhimento de segunda a sexta-feira, que as crianças entravam segunda, dormiam a semana inteira e iam embora na sexta-feira. Desde 2020, nós temos o acolhimento integral. As crianças ficam aqui, moram aqui, até a decisão judicial delas sair. A maioria dos nossos casos chegam encaminhados pela maternidade, com uma decisão judicial. No caso, todas chegam com decisão judicial, mas a maioria vem encaminhada direto da maternidade, por ser recém-nascida. Né? Nós não somos responsáveis pelas adoções, nem pela recolocação das crianças nas suas famílias. Quem decide tudo isso é o juizado de menores. No relatório da maternidade vem um cabeçalhozinho dizendo o endereço ou o telefone, né? Vem a identificação do nome da genitora, da criança. E aí a gente vai fazer a busca a partir daí. Se a gente não consegue através dos contatos indicados, a gente vai buscar outros equipamentos no território. Conselho Tutelar, o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social. A gente vai buscar outros elementos no território de origem dessa família para ver se a gente consegue localizar e aí sim dar prosseguimento no acompanhamento da situação familiar e aí a gente avaliar junto com a equipe da Justiça, junto com a juíza, com o Ministério Público, se existe ou não a possibilidade da criança voltar para o seio familiar ou se é um caso em que é necessária a colocação da criança na família substituta. Né? O nosso acolhimento, que já existia há algum tempo também, assim, dessas crianças que vinham para cá e ficavam aqui, algumas que eram enviadas pelo Conselho Tutelar ou pelo Juizado de Menores, e que não tinham onde ficar, elas ficavam em casas substitutas aos finais de semana, porque nem todas eram abandonadas, né? Mas a que não tinham condições de voltar para casa por conta dos pais, ficavam com pessoas substitutas. No acolhimento, elas vão sempre sair para uma família, ou para a família delas, de origem, ou para alguém que seja o que a gente chama de família extensa, assim, um tio, uma madrinha, uma pessoa próxima, mas que não é a família de origem, a avó também. Ou então ela vai para uma família substituta, mas a criança sai, a grande maioria das vezes, para uma família. As crianças do acolhimento vão ficando mais, como elas entram mais cedo também, podem entrar aqui, elas entram com 0 até... deveriam ser até 4, e a gente espera que tudo seja resolvido até então. Mas tem criança que chega aqui com 3 e fica aqui mais de um ano. Isso é muito difícil, porque em casos que o reentrosamento com a família, né, é mais complicado, é difícil, né? Temos que esperar todas as decisões judiciais para eles poderem ir. O abandono na próxima maternidade, ou a mãe não tem condição de criar a criança, o Conselho Tutelar vem dos maus tratos da criança, vem nos trazendo, levam para o juizado é que nos traz. A gente tem muitas famílias que vivem em situação de rua, que podem ou não ser usuárias de droga. Esse é o maior público que a gente tem. A gente tem recebido também muitas crianças que a mãe manifesta o desejo de fazer a entrega voluntária na maternidade, muitas vezes por alegarem que foram vítimas de um estupro, e aí a criança é consequência, né, dessa situação de violência, e ela está no direito dela de fazer a entrega voluntária e aí a criança vem para o acolhimento. Hoje esse é o maior público que a gente recebe. E o que a gente vê hoje em dia é que nós não atendemos mais, nós estamos salvando essas vidas, porque são vidas que chegam aqui muito debilitadas, criancinhas que chegam aqui com dias de vida, com umbigo até, né? Então nós estamos dando a ela essa sobrevida, né? Quer dizer, sobrevida não, às vezes nós salvamos mesmo, para que elas tenham, né, sigam bem. O nosso acolhimento, a gente recebe muitas crianças pra gente com sinais claros de abstinência, mesmo tendo ficado um tempo na maternidade. E aí as outras consequências do uso de droga, né? No caso, hoje, acho que a nossa principal endemia no quesito da saúde das crianças é a sífilis congênita e ninguém fala sobre isso. Isso pode ser prejudicial e trazer consequências severas na vida da criança, como perda auditiva, perda visual, dificuldade no crescimento, atraso no desenvolvimento dessa criança. A grande maioria das crianças que chegam pra gente tem sífilis congênita e aí demandam um acompanhamento mais específico também. E como nós estamos atuando dentro dos 1000 dias, que são esse período mais importante
da formação do córtex das crianças, que é quando o cérebro está se desenvolvendo mais rápido até os 2 anos de idade. Então, nós estamos com essas crianças aqui e podemos dar a nossa contribuição, né, acolhendo os piquititinhos, né, e os maiorzinhos. E é curioso porque, na maioria desses casos, não de entrega voluntária, porque geralmente exige sigilo, e a família não é contactada, a mulher diz numa audiência que quer entregar e dá prosseguimento à colocação da criança em família substituta. Mas nos casos em que a família vive em situação de rua, né, usuária de droga, enfim, a maioria das vezes que a gente consegue fazer a reintegração é sempre com a avó materna. Então, assim, são poucos os casos da família paterna, enfim, mas a gente vê a figura da avó como ali a principal referência familiar dessa criança, assumindo uma função que a mãe não conseguiu cumprir, né? Nós aqui só acolhemos e damos a essa criança tudo que nós podemos dar, a alimentação, os cuidados. Nós temos médicos que trabalham aqui voluntariamente, nós temos uma assistência social muito boa. Então, nós temos uma estrutura muito boa, graças a Deus, para receber essas crianças. As mães que deixam seus filhos aqui, elas podem ficar despreocupadas, porque elas cuidam como se fosse a gente. Eles têm um cuidado, não só eles se machucarem, como na área da saúde, uma escolinha que tem um médico, tinha um médico aqui, acho que continua tendo ainda na área da saúde, entendeu? Para mim, as pessoas que precisam da obra é de grande valia, viu? Tá? Nós temos uma equipe grande de voluntários que nos ajudam aqui. Isso nos dá uma excelência de trabalho muito boa. O nosso foco em dar a essas crianças, né, o que elas realmente precisam. Eu acho que a gente precisa mostrar para as pessoas que elas precisam se envolver mais. Eu acho que a sociedade tem que participar. Eu acho importante que todo mundo destine, de alguma forma, que seja em trabalho, que seja em prestação de serviço, que seja em tempo, um pouquinho para ajudar alguém. Todo mundo que está aqui tem um objetivo, que são dar a essas crianças o melhor que elas possam ter nesse período que elas ficam aqui. Nem todas as voluntárias têm a experiência que as nossas cuidadoras, que são formadas, têm. Né? Então, elas não podem trocar os bebês, elas não podem dar banho nos bebês, né? Elas, hoje em dia, elas podem acolher, elas dão mamar, elas brincam com os bebezinhos, elas pegam no colo, põem para rotar. Eu entregava, quando eu recebia, ele dava mais bem cuidado ainda, entendeu? E no período da pandemia, eles acolheram as crianças, mesmo em casa, eles faziam questão de saber como que a criança estava, fazia as tarefinhas, a gente mandava via internet e foi tudo. Para mim, eu senti saudade quando meu filho teve que sair da obra. A gente recebe frequentemente pessoas que passaram por aqui. Hoje a gente tem um rapper, que é nosso voluntário, que ele foi daqui da modalidade de segunda a sexta, e aí ele voltou para ser voluntário. Então, nas festas ele vem, ajuda a gente nos momentos de festa, já deu depoimentos também falando sobre a instituição, divulgou o nosso trabalho nas redes sociais dele. E é uma pessoa, assim, que está sendo bem sucedida na carreira que ele escolheu, né? Tá fazendo por onde, correndo atrás das coisas dele, mas que fala com muita gratidão não só da instituição, mas das funcionárias, que foram pessoas que ele desenvolveu um vínculo de afeto, de carinho, e aí ele também tem essa relação com essas pessoas. Foi muito positivo na vida dele. Aqui ele aprendeu basicamente o que ele levou, fora o convívio familiar, né? Fora o que ele levou para as outras escolinhas. Porque aqui ele praticava a capoeira, que até hoje ele ama. Ele aprendeu a conviver mais com as pessoas, com os amigos. Ele aprendeu a se comunicar lá fora, através da obra, que foi o primeiro lugarzinho para onde ele veio. Hoje o nosso principal desafio seja financeiro. A gente tem um serviço que é muito custoso. Nós temos um gasto muito grande com o acolhimento, com todos os cuidados que a gente tem que ter no acolhimento. Nós temos muita dificuldade de mantermos a obra financeiramente. Às vezes eu venho, me envolvo, tento me ajudar, vendo o que a gente pode melhorar na parte financeira, o que a gente pode ajudar em diminuir custos, o que a gente pode renegociar de contratos. No início,
eram 2.500 associados. Hoje nós temos 350. Quer dizer, nós caímos barbaramente e não estamos conseguindo sobreviver com essas doações, né, que são feitas pelos nossos colaboradores. E aí também tem outras despesas que não estão previstas, né? Conta de água, conta de luz, manutenção do espaço, porque é um prédio que é tombado, então a manutenção não pode mudar a estrutura do local. A gente precisa garantir para as crianças, assim, itens de higiene pessoal, básico, que a gente tem conseguido graças ao voluntariado também da instituição, que doa, a gente faz campanha, eles sempre se envolvem, se engajam. Então, se você entrar aqui e conhecer, por isso que eu acho que a pessoa tem que conhecer a instituição. A obra é uma instituição seríssima, nós temos os nossos valores. Eu acho que basta vir e conhecer. Quando você vem e conhece, você se contagia e você se emociona e você passa a ver com outro olhar as coisas. Somos sérias, nós trabalhamos com transparência, estamos colaborando com a sociedade. A gente está num momento do mundo, né, que a gente tem que olhar não só para a gente, mas olhar para o outro, porque ao olhar para o outro a gente faz bem para a gente mesmo, né?